Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Agora há pouco o Mobilon explicou que esse suposto novo sistema, essa AGI, a QStar, é capaz de resolver certos problemas matemáticos que estão no nível de um aluno do ensino fundamental. Então, beleza. Isso não parece grande coisa, mas é um avanço importante. É mais do que eu sei fazer, por exemplo. Então... Brincadeira. É tudo de humanas aqui? Pois é. Esqueci tudo, brother. Essa inteligência artificial, caso ela exista, hoje ela já é mais inteligente que o Josué. Então ela já ultrapassou, já não é mais o Marco Zero, é o Marco 0.2, assim, sacou? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mopilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. A demissão do Sam Altman da OpenAI levantou rumores sobre a existência de uma inteligência artificial autodidata que seria capaz de executar tarefas para as quais ela não foi treinada. Esse tipo de IA é conhecida como inteligência artificial geral. No episódio de hoje a gente discute quais seriam as consequências do surgimento de uma tecnologia com essas características. Será que é hora da gente começar a ficar com medo? Mas antes, não se esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 12 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem aí? A gente vai começar com um áudio do André Gorgen. Ele mandou para a gente lá no grupo do Telegram. Lembrando, mandem áudio pra gente, gostamos de áudios, desde que fiquem ali mais ou menos com 1 minuto. E esse áudio dele em relação ao episódio 314, ainda falando ali sobre as bikes e patinetes, ele diz o seguinte pra gente. Olá pessoal do Tecnocast, aqui é o André Gorgen e eu vejo pessoas citando Paris e Amsterdã como exemplo de cidades onde o transporte com bicicleta funciona bem, só que eles ignoram o fato de que essas cidades são planas. A bicicleta mais vendida em Amsterdã, por exemplo, ela não tem nem marcha, e já no Brasil as cidades não são planas. O Mobilon até questionou o entrevistado uma hora sobre a Faria Lima ser plana e o que eles fariam no resto da cidade que não é plana, só que o entrevistado até desviou da pergunta e não respondeu. Eu particularmente acho que o transporte com bicicleta no Brasil só funcionaria em poucas regiões. Por exemplo, algumas cidades pequenas, ou então, tipo, ali em São Paulo, para quem mora próximo da Faria Lima, e para quem mora no litoral, gente que mora próximo da beira-mar, porque daí costuma ser uma região mais plana. E foi até comentado sobre a bicicleta elétrica como opção das ladeiras, só que a bicicleta elétrica é bem mais cara que a bicicleta normal. E aí eu acabo preferindo pegar um Uber, porque o preço é quase o mesmo. Acho que cada um vai ter que fazer a conta mesmo para ver o que vale mais a pena, né? Se é pegar um Uber, pegar uma bike. Eu acho que tem um valor em você pegar uma bike. Como a gente conversou até no episódio, você vai ter menos trânsito, dependendo da distância, você vai chegar mais rápido se for de bike, ainda mais com uma bike elétrica. Eu acho que num dia que não tá aquele calor bizarro que tava semana passada, por exemplo, mas que também não tá chovendo, a bike é uma vantagem. E de qualquer forma, o fato de você estar alugando a bike te dá também uma liberdade de voltar de Uber à tarde quando chove no final do dia, né? Eu, por exemplo, quando ia trabalhar com a minha própria bike, chegava no final do dia, o que eu faço? Minha bike tá comigo, eu tenho que voltar com ela se eu quiser ir no outro dia, né? Ou eu deixo a bike lá, no outro dia eu vou ter que ir de carro e pedir pra alguém buscar o carro, enfim, aí vira esse pesadelo também pra gerenciar o modal. Mas com uma bike alugada, você pode ir de bike, voltar de Uber se estiver chovendo, se quiser voltar mais tarde, né? Acho que tem vantagens, né? Ter mais opções, e aí cada um vai fazendo as contas também. Eu acho que o ponto é esse, é mais uma complementariedade mesmo, assim, né? Porque, de fato, o ideal, na verdade, é que a gente tenha várias formas de transporte e que elas sejam possíveis, vai parecer estranha essa frase, mas possíveis dentro do possível, vai dentro do contexto Faz que a gente sentido. tem nas nossas cidades. Exatamente. Então, realmente, Faria Lima é muito mais fácil andar de bicicleta, mesma coisa Avenida Paulista, eu moro mais pra Zona Sul, tem aqui a Jabaquara. Jabaquara tem uma ou outra subidinha, mas dá pra encarar, nada que seja impossível. Então, de fato, vão ter aí diferenças entre cidades, mas o ideal é que você tenha a opção, pelo menos em áreas específicas, de poder fazer uso daquele modal e, enfim, aí cada um vai fazer o seu
cálculo do bicicleta mais Uber, bicicleta mais metrô. Tem muita gente que faz isso, né? Às vezes tem a própria bicicleta e volta de metrô de algum lugar, tem ali um vagão específico onde você pode entrar com a bike e tal. Tem metrô de isso São também. Paulo aqui, né? Então acho que o ponto é mais a complementariedade. O ideal é que você possa ter a opção de poder usar uma bike. O Moblon até comentou, né, que no caso das ladeiras e tal, aí a bicicleta elétrica é o melhor cenário porque te dá aquela mãozinha pra você subir, né? Eu ainda tenho que testar a bicicleta elétrica. Vai lá, testa, depois você conta aqui na caixa postal também, porque acho que você vai achar divertido. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Danilo, deixou no Telegram também aqui sobre o episódio de bikes elétricas. Ele diz o seguinte: sobre esse episódio e sobre o comentário dos colegas, a cidade ser plana ou não é o maior empecilho para a mobilidade por bike. Quem precisar se locomover de bike vai fazê-lo em qualquer cidade. Esse pensamento é de pessoas que não andam de bike. A opinião do Danilo aqui, tá, gente? Como exercício, um dia pergunte para uma pessoa que usa bike para ir e voltar do trabalho se o pior problema dela é subir morros ou a falta de sensibilidade dos motoristas no trânsito. Ou se a pessoa prefere um trânsito respeitoso ou uma cidade plana. Em São Paulo, dias atrás colocaram uma placa proibindo o trânsito de bicicletas em um túnel. Essa atitude, em vez de incentivar o trânsito gentil, fez o contrário. Acho que as pessoas ficam putas, né? Porque os ciclistas estão passando ali no túnel também. Cara, assim, o Maurício até comenta isso no episódio, né, que fazer ciclovias e essas outras questões de infraestrutura não é o suficiente. Tem questões aí que são de educação, tem questões que são de cultura. E uma cidade como São Paulo, eu já ouvi isso de alguém alguma vez, São Paulo meio que foi feita pensando no carro, assim. Não foi nem feita pensando em quem caminha, no transeunte, na gente andando na rua. Foi feita pensando nos carros. Então isso naturalmente vai moldando o próprio comportamento das pessoas que utilizam veículos no dia a dia. Pessoas que estão aí com seus carros, indo pro trabalho, etc. Por vezes nem se dão conta de que, vejam só, existe uma outra maneira de você transitar pela cidade e acham que tudo acaba sendo meio que um empecilho para você usar o seu carro. É realmente É difícil você estabelecer essa mudança, requer tempo e realmente não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E eu acho que essa coisa da sensibilidade é um desafio que está em progresso ainda. E vejam só, a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade que já tem certa infraestrutura para bikes. Então, se por aqui você já tem essa tensão entre motoristas e ciclistas, que dirá em outras cidades em que você tem uma infraestrutura ainda menor. Tem um documentário muito bom que acho que muita gente já assistiu também, chama Entre Rios, a urbanização de São Paulo. É de 12 anos atrás, mas procura no YouTube. Eu lembro de estar assistindo ele lá no Tecnocenter, no nosso escritório em São Paulo, e cara, é muito bom. Ele conta toda a história da construção da cidade, do planejamento da cidade, como São Paulo era uma região de rios, esqueci o nome, vou falar aqui de leigo, tá? Rios móveis, sei lá. Eram rios que não tinham um trajeto fixo. Cada vez que chovia e alagava, aquela água escoava, depois chovia, virava outro rio em outro lugar. Enfim, então São Paulo foi sendo construído nesse mangue, não sei qual que é o nome exato, mas nessa área, e foi enterrando esses rios. Então você pega 23 de maio, por exemplo, ela foi feita em cima de rios, embaixo dela tem rios enterrados. Esse é um dos motivos pelos quais é muito difícil controlar alagamento na cidade, porque embaixo do concreto tem rios, saca? É muito interessante, assistam o documentário, mas tem uma parte específica do documentário que eles dedicam para falar sobre o planejamento ali urbano da cidade, né, o inicial, que se basearam em modelos europeus de Paris, da Alemanha, Berlim, não lembro as cidades exatas, faz realmente um tempo que eu vi, mas eu lembro da imagem onde eles mostravam que o planejamento você pensa em alguns anéis viários e no centro você vai fazendo a cidade. Esses anéis passam por fora e pelo meio da cidade. Lá fora, naquela época, já 1900 bolinha, 1800 bolinha, eles faziam isso lá fora, na Europa, só que era feito com trens. E São Paulo fez isso com carros. E aí eles argumentam ali que teve pressão de montadoras que estavam... Não sei, não lembro a história completa, mas enfim, assistam, porque depois que você assiste, você entende muita coisa sobre por que as coisas são hoje em São Paulo do jeito que elas são, tá? É realmente bastante interessante esse documentário. Tem no YouTube, inclusive. Prosseguindo aqui, a gente tem agora um comentário do Pablo Salama. Ele deixou pra gente lá no WhatsApp. É um comentário sobre o episódio 315, episódio da semana passada, quando nós falamos sobre quem deveria financiar a infraestrutura da internet, a questão do fair share. Ele diz o seguinte: vocês falaram sobre as operadoras locais, mas como entra a Starlink nessa equação? Não sou profundo conhecedor, mas acho que logo a Starlink vai obsoletar esse modelo das operadoras, já que você terá acesso à internet sem passar por elas. E da mesma forma que vocês comentaram no episódio, por ser uma empresa global,
os custos, apesar de altos para lançar os satélites, é diluído por todos os usuários do mundo. Então, né, cara, a internet a satélite tem certas complicações. É meio difícil que uma empresa de internet a satélite consiga deixar um modelo mais tradicional obsoleto, né, Mogulon? Eu acho que tem alguns desafios técnicos. A gente gravou um episódio com a HughesNet já, e o modelo deles é diferente, né? Tem a questão da altitude do satélite, eles estão bem focados no campo, por exemplo, a Starlink que até tem um alcance maior, mas tem uns desafios técnicos ali que não sei não se daria pra substituir. Eu acho que nunca vai ser tão bom quanto uma fibra. Até porque o principal é o lag. Isso não tem como resolver, o lag. A fibra ótica vai ser mais rápida do que um satélite que tá flutuando ali. E sem contar os desafios da Starlink também pra conseguir fazer a cobertura em massa. Tem aquelas brigas sobre os impactos que isso teria no céu, de ter porque o negócio brilha que parece uma estrela, né? Então já li bastante coisa sobre problemas que isso poderia causar, porque se ela quiser realmente continuar colocando satélite no ar e para fazer uma cobertura, isso começa a ter interferência na vida aqui, nos equipamentos e tudo mais, enfim. Então, realmente não acho que a Starlink vai tornar outras tecnologias, outros modelos obsoletos. Eu acho que tá mais para uma coisa complementar mesmo. É isso que eu ia falar. O que me parece é que internet a satélite, de modo geral, é algo mais complementar. Fazendo aqui um link com os outros comentários, assim como bicicleta é complementar em relação ao transporte público na cidade. Porque é isso, vai funcionar em contextos muito específicos. Inclusive, as próprias parcerias que a Starlink tem aqui no Brasil são para levar a internet para áreas mais afastadas, mais isoladas mesmo no país, né? Onde, de fato, você não chega ali com um cabo, né? O operador não foi lá e cabeou para levar a internet àquele local. Nesse episódio que o Mobilon comentou, que a gente gravou em 2021, o presidente da Hughes vai lá e, inclusive, deixa bem claro essas limitações, assim, até de velocidade, enfim, de uma internet via satélite. Então, tem um contexto em que ela funciona e, para a maioria de nós aqui, assim, que moram em cidades, realmente, onde você já tem a cobertura, não faria muito sentido mudar para uma internet a satélite, pelo menos não do jeito que a gente tem agora. Seguindo aqui para o último comentário é do Jefferson Rodrigues, ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net e ele fala sobre o episódio anterior, né, que a gente fala de infraestrutura também de internet. Ele diz o seguinte: li em algum lugar que metade do tráfego da internet vem do consumo de pornografia. Queria saber se as operadoras pretendem também cobrar das plataformas de conteúdo adulto o uso de suas redes de telecom. E o Jefferson tem um ponto, né, José? Olha, eu li bastante aí sobre essa questão do fair share, vi aí as declarações dos representantes das operadoras de telecom e não houve nenhuma menção às empresas de conteúdo adulto. Então, realmente, é hora de chamar aí, né, essas empresas para a mesa para negociarem aí o fair share. Essa coisa que ele falou de metade, eu realmente não sei se é metade, mas o que eu já tinha visto há alguns anos atrás, e essas estatísticas não são totalmente fechadas ali, acho que não tem uma pesquisa que consiga atestar isso com 100% de exatidão, mas o que eu já tinha visto era que cerca de 30% do tráfego na internet era gerado por consumo de pornografia, o que não é pouca coisa. Então, assim, mas isso só ajuda a demonstrar a complexidade dessa questão e como na prática esse papo do fair share não funciona. Porque as Big Techs são os principais alvos ali das empresas de telecomunicações. Elas que geram ali Netflix, Instagram, WhatsApp, todas essas coisas que a gente já conhece. Mas se você já tem outras empresas que geram muito consumo, como as de conteúdo adulto, elas também deveriam vir para conversa. E ninguém vai chamar essas empresas para conversa. Então, no fim das contas, acaba sendo uma coisa um pouco arbitrária. Tipo, eu quero que a Meta me pague. Eu quero que a Netflix me pague, sabe? Então, é só mais uma evidência prática que o Jefferson trouxe, mostrando que não tem muito como isso funcionar. Porque também eles não têm o lucro que um Google e uma Meta têm, né? Tô pesquisando aqui, aliás, curioso, né? Fui pesquisar Pornhub Profit e o primeiro resultado foi vídeos pornôs com profit. Ainda bem que eu não abri, né? Horário de trabalho aqui. Mas achei um post aqui no Yahoo News e fala uma expectativa aqui, uma estimativa que 2022, 455 milhões de dólares. Acho que a Vivo tá melhor que isso, né? Pois é. Mas realmente, se a gente for olhar o consumo de banda, será que tá pau a pau? Desculpa aí usar essa palavra nesse contexto, né? Mas será que tá pau a pau com Google e Meta?
de consumo de tráfego? Não faço ideia, né? Mas a gente sabe que realmente pornografia movimenta muita banda, pelo menos na internet. Isso sem falar das plataformas tipo OnlyFans, que, ok, talvez o consumo de banda seja menor, porque é para um público que tem que pagar, né? Você não consome aquilo de graça. Mas os números que a gente tem visto eram até maiores do que esse aqui, 700, 800 milhões de dólares. Qual que é a nota de corte pra começar a participar do Fair Share? É isso que as operadoras não dizem. Quanto você tem que lucrar pra ter que vir pra mesa negociar? Exato. Menos de 10 bilhãozinho eu não vou me incomodar. Talvez seja isso, sabe? Enfim, é hipocrisia. Comentários lidos, bora pro papo? Bora lá. Bom, o ouvinte deve ter ouvido falar bastante sobre a OpenAI no último mês, e tudo começou com a demissão do Sam Altman, que era o CEO e um dos fundadores da empresa. Só que essa situação foi ganhando um desdobramento um pouco inesperado. Uma reportagem da Reuters sugeriu que a demissão inicial do Altman teve a ver com o desenvolvimento de uma IA super avançada. Não que o GPT já não seja, mas essa nova IA, chamada internamente de Q-Star, eles escrevem só um Q com um asterisco, seria capaz de executar certos cálculos matemáticos. Por exemplo, questões do ensino fundamental. Isso parece pouco, não é algo impressionante quando a gente cita, né, uma IA fazendo cálculos do ensino fundamental, mas ainda mais perto do que a gente vê o GPT-4 fazendo. Só que o ponto é, esse tipo de conta não estava nos dados de treinamento dessa inteligência artificial. Então a lógica é que ela teria aprendido isso de modo autônomo, ou seja, ela conseguiu desenvolver uma capacidade de raciocínio para chegar a um resultado lógico correto. O próprio GPT, quem acompanha, já fez os testes com o ChatGPT, ele é péssimo em cálculos matemáticos, justamente porque a função dele é tentar adivinhando o resultado final. E aí ele estuda padrões e tenta adivinhar o resultado final baseado em um padrão. Mas uma conta matemática é um pouquinho diferente. Você tem que seguir a lógica e fazer os cálculos. Cada conta acaba sendo única de certa forma. Não tem adivinhação, né? Exatamente. Só que aí isso seria um passo decisivo em direção à AGI, que é a inteligência artificial geral, né, Josué? Artificial General Intelligence, né? E a AGI, de fato, é um dos tópicos mais falados no campo de inteligência artificial e seria, de fato, um dos desdobramentos mais importantes para esse campo, e não só para esse campo, acho que para ciência de modo geral. Mas só para ficar claro o que quer dizer esse inteligência artificial geral ou generalizada, né? Porque quando a gente olha o ChatGPT, ele faz meio que um pouco de tudo, ele escreve um pouco de tudo, se você pede poesia ele faz, se você pede prosa ele faz, se você pede um post de blog ele faz. Isso já não seria algo generalista? Então, é porque tem uma diferença técnica aí na maneira como o ChatGPT e o GPT, né, que é o modelo de linguagem, foi treinado. Ele foi treinado com texto e ele é muito bom, como o Mobilon falou, em adivinhar a próxima palavra, o próximo termo. A gente já brincou aqui que ele é um corretor ortográfico com anabolizantes. E então as capacidades dele, apesar de parecerem muito impressionantes, são limitadas. Ele tem aquela base de treinamento, ele vai, digamos, improvisar em cima daquilo dali. Ele não vai fazer coisas para além daquela base de treinamento, que no caso do GPT nós não sabemos exatamente qual é, porque eles não são muito transparentes a respeito disso. O caso da AGI seria isso que o Mobilon comentou também. Seria uma inteligência capaz de aprender para além dos dados de treinamento inicialmente inseridos nela. Seria capaz de saltos aí de aprendizado um pouco mais semelhantes ao que seres humanos conseguiriam fazer. E aí, de acordo com essa matéria da Reuters, também saiu sobre isso no veículo The Information, a relação dessa suposta descoberta com a demissão do Altman seria que o conselho da OpenAI recebeu uma carta falando ali de receios sobre ameaças à humanidade. Isso aí foram fontes anônimas que revelaram a Reuters, eles obviamente não falaram quem foi, e o conselho recebeu isso como mais uma queixa que eles tinham contra o Altman. Aparentemente já havia algumas rusgas ali entre as duas partes, então essa carta teria contribuído para um clima que já não era muito bom entre o Conselho e o Altman. Sobretudo porque, na opinião do Conselho, e isso é o que é muito falado ali, rumores e tal, e vários veículos já falaram sobre isso, na opinião do Conselho, o Altman estaria correndo um pouco rápido demais com as descobertas e com a disponibilização das descobertas da OpenAI para o público. Então, esse teria sido ali o contexto no qual essa carta foi escrita, essa inteligência artificial teria sido
desenvolvida, e aí, dentro dessa grande confusão, o Altman teria sido chutado da OpenAI. É um vai e vem, né? Ele foi chutado, depois ele voltou, a OpenAI não confirmou nada disso, só que o timing dessa demissão e depois retorno ficou tudo muito esquisito. As coisas pareciam até normais nas semanas anteriores a essa demissão. Para vocês terem uma ideia, o Sam Altman teve no palco da primeira conferência da OpenAI para desenvolvedores, ou seja, importante, meio que uma WWDC, só que da OpenAI, e aquela imagem padrão, né, de CEO que tá ali liderando a empresa, fez vários anúncios. Depois disso, ele foi numa conferência, na verdade num fórum de cooperação econômica da região da Ásia-Pacífico, também discursou sobre inteligência artificial para líderes mundiais, até porque ele é um player importante, né, acaba se colocando aí nas falas dele, e afirmou lá pelas tantas que 4 vezes na história da OpenAI, a mais recente foi apenas nas últimas semanas, eu pude estar presente quando empurramos o véu da ignorância para trás. Repetindo, empurramos o véu da ignorância. Jeito super, né? O que ele quer dizer com isso, né? Exato, um grande mistério, parece fala de trailer na sessão da tarde, no Halloween vai ter um filme sobre isso, sei Eles lá. empurraram o véu da ignorância para trás, apenas nos cinemas. E aí, a ideia era que isso tudo desse a entender que eles estavam descobrindo algo novo pouco tempo depois. Então, numa semana, anunciaram lá o GPT+, na outra semana, o véu da ignorância. Só que, no dia seguinte, né, Alecrim, ele foi demitido. Pois é. Foi demitido e de uma maneira bem surpreendente, porque, pelo menos para quem olhava de fora, não parecia ter nada errado na relação dele com a OpenAI ou com o conselho da OpenAI, né? Mas aí, eis que o conselho decide pela demissão, coloca ali como principal razão para isso que houve uma perda de confiança no CEO, no Altman. Então fica aquele mistério no ar, porque essa é uma justificativa muito vaga, né? Como não tem uma resposta detalhada, a gente começa devagar, né? O fato é que, com base nessa resposta oficial, né, ainda que ela seja vaga, lá no blog da OpenAI, por exemplo, eles falam que o Altman não vinha sendo franco na sua comunicação com o conselho. Se a gente pensar do ponto de vista corporativo, isso é realmente uma falha grave, porque o líder de uma empresa tem que ter um canal de comunicação direto e claro com o conselho da empresa. Tem que dialogar, né? Exato. Mas assim, uma das coisas que pode ter relação com essa suposta falta de franqueza do Altman com a OpenAI é o fato de que ele vinha, que nem o Tasso já deixou claro agora há pouco, participando de palestras, de eventos ao redor do mundo. Quer dizer, ele vinha sendo não só o representante da OpenAI, mas também porta-voz dos avanços da inteligência artificial. Até porque a OpenAI está é o carro-chefe disso, né? A locomotiva disso, atualmente pelo menos. Então, existe ali um comentário de que ele não estava sendo claro, por exemplo, com a questão do que esses avanços poderiam representar em termos de ameaça para a humanidade. É um pouco esquisito esse argumento, porque o Altman é um cara que defende abertamente a regulamentação da IA. Ele já até declarou que ele mesmo já se assustou um pouco, né? Que ele mesmo já se impressionou com os avanços da própria OpenAI no campo da inteligência artificial. Então, ele tem esse discurso aberto de que tem que ser regulamentado, que tem que ser algo conversado abertamente entre vários tipos de entidades, ou seja, entre entidades privadas e governamentais e educacionais também, mas aí, de repente, o pessoal fala que ele está sendo pouco claro com relação a isso. Aí, a impressão que a gente tem, ou pelo menos que eu tive, é que ele estaria, então, fazendo todo esse discurso, todo esse trabalho de participar de palestras, eventos e etc., apenas para ser político, né? Apenas para fazer uma imagem de que é uma pessoa que está preocupada com isso, quando na verdade não está. Se ele está de fato ou não, eu não sei, mas o fato é que realmente essas questões ligadas à segurança, elas precisam ser tratadas, né? Porque a gente tem essas preocupações
com segurança como algo que está distante da gente, como algo que aconteceria em casos extremos, mas ainda assim pode acontecer e isso vai envolver também questões legais e éticas. Então, de repente, você tem um problema que tem uma chance mínima de acontecer, mas tem questões éticas por trás daquilo que exigem que essa questão seja bem documentada. Então, eu acho que pode ter sido ali que alguma questão entre o Altman e o Conselho sobre como abordar esses pontos que trouxeram essa percepção de que ele não estava sendo franco, né? Embora eu ainda acho que foi alguém ali que não vai com a cara dele, que estava de alguma forma tentando diminuir o poder dele, enfim, alguma implicância que não tem relação direta com a IA. Tretas corporativas. Tem mais a ver, então, com os humanos do que com as inteligências artificiais, no fim das contas. Essa, de fato, foi uma das hipóteses levantadas ali, uma espécie de Game of Thrones, uma espécie de tentativa de tirar o cara, e aí quem estaria protagonizando isso seria o Ilya Sutskever, que foi um dos fundadores, enfim. Essa é a parte que a gente não sabe totalmente. Mas, pegando tudo isso que a gente já explicou aqui, esse contexto da demissão, depois ele retornou, ele já foi colocado novamente como CEO, um novo conselho está sendo formado, inclusive a Microsoft vai ter uma cadeira nesse conselho, enfim, a OpenAI hoje é uma outra OpenAI, de algumas semanas atrás. Mas quando a gente olha para esse rumor de uma suposta nova inteligência artificial que conseguiu aprender coisas para além da sua base de dados, para além do seu treinamento, aí a gente começa a olhar para uma possibilidade de inteligência artificial geral, né? AGI. E aí eu queria começar puxando isso porque, Thiago Mobilon, a primeira coisa que a gente conversou sobre essa pauta foi você me mandando o link para essa notícia no Tecnoblog e falando assim, abre aspas, agora deu medinho. Fecha aspas. Então eu queria começar puxando aí. De onde vem o medinho, o seu e, sei lá, de todos nós aqui? Por que vem esse medo? É a primeira coisa que a gente sente. A gente já falou em outros episódios do Tecnocast sobre os diferentes tipos de inteligências artificiais. A AGI, a gente pode discutir um pouquinho melhor a definição exata da AGI, mas eu vou falar aqui no sentido de uma IA que tem capacidade de raciocínio e, portanto, ela se desenvolve de forma autônoma. E pelo pouco que a gente sabe, pesquisei bastante sobre a Q-Star, encontrei, por exemplo, patente do Google de 2-3 anos atrás, do ano passado, na verdade, 2022, de março de 2022, e outra patente da OpenAI, onde eles descreviam o processo de você criar uma IA que é recompensada não só pelo resultado final, recompensada no sentido de reforço, né, positivo, negativo, Reinforcement Learning, RL, né, a sigla. Então, não só pelo resultado final que ela cospe para você, mas pelo processo de pensamento, o caminho que ela fez para chegar até lá, que é o que eles chamam de Tree of Thoughts, árvore de raciocínio, de pensamento. Enfim, é um método diferente de desenvolvimento de uma IA, onde a própria IA pode começar a ter um jeito de funcionar que se assemelha ao jeito do cérebro humano, nesse sentido de absorver informações, de aprender por conta, a partir de poucas coisas ela vai se desenvolvendo. Saca? Enfim, e a gente já falou sobre isso em outros episódios, sobre a distância que seria o momento zero de você desenvolver isso, o quanto tempo demoraria para esse tipo de sistema tá mais inteligente do que a raça humana inteira. Imagine que, sei lá, 1 ano equivale a décadas de desenvolvimento, ou uma década, pelo menos, de desenvolvimento de uma inteligência artificial desse tipo. Porque ela não dorme, ela tem servidores gigantescos, então o potencial dela de raciocínio é muito mais rápido. Ela não se cansa. Enfim, se o sistema for realmente bom nesse sentido, ela teria essa capacidade de se desenvolver e aí daria pra gente falar, cara, é o marco zero aqui. Onde que isso vai estar daqui a 1 ano, saca? Então o medinho foi, será que chegou aquele momento que tanto temíamos? A gente não tá falando ainda da singularidade, né? Não é a IA tendo consciência de si mesma, apesar que eu não sei também se com essa tecnologia já seria o suficiente para chegar nesse tipo de sistema, de entidade, vamos chamar assim. Mas já é uma coisa muito mais avançada
do que o nosso corretor automático ali, o ChatGPT. O meu medinho tá bem alinhado com o medinho do Mobilon, então, porque, olha só, agora há pouco o Mobilon explicou que esse suposto novo sistema, essa AGI, a QStar, é capaz de resolver certos problemas matemáticos que estão no nível de um aluno do ensino fundamental. Então, beleza. Isso não parece grande coisa, mas é um avanço importante. É mais do que eu sei fazer, por exemplo, então... Brincadeira. É tudo de humanas aqui? Pois é. Esqueci tudo, brother. Essa inteligência artificial, caso ela exista, hoje ela já é mais inteligente que o Josué. Então ela já ultrapassou, já não é mais o Marco Zero, é o Marco 0.2, assim, sacou? Eu e o Alecrim somos de exatos aqui, né, Alecrim? Eu acabei fazendo ciência da computação, né? Perdi metade dos neurônios fazendo o curso, mas fiz, né? Então, mas esse avanço é importante, não só por ser mais inteligente que o Josué, mas também porque isso pode evoluir de uma maneira muito rápida. Pensa o seguinte, hoje a gente já sabe, por experiência própria lá no ChatGPT, que a IA é muito boa em resolver tarefas envolvendo escrita ou tradução. Até existe o problema da IA que alucina, né? Ou seja, que dá uma resposta ali com imprecisão ou incoerência, mas de modo geral ela consegue escrever de um modo compreensível para os humanos. Então, beleza, essa fase aí já alcançou, não é novidade. Agora, resolver problemas matemáticos é um desafio maior porque cada problema tem uma única resposta esperada. E isso sugere que a IA precisa, então, ter, que nem o Mobilon falou agora há pouco, capacidade de raciocínio. Porque, assim, o ponto aqui não é resolver operações simples, né, de multiplicação e divisão, porque isso uma calculadora faz. Você pega uma calculadora do Paraguai ali, ela faz rapidinho. O ponto é o seguinte, que você está fazendo uma prova de vestibular ou de um concurso público, e aí tem um problema lá que tem que ser resolvido. E para chegar na resposta correta, você tem que ser capaz de analisar o enunciado e, a partir disso, definir o caminho que você vai usar para resolver o problema, que é nessa etapa aí que você vai definir se você vai usar uma fórmula matemática, se você vai dividir o problema em várias partes específicas e assim por diante. A calculadora calcula, mas você coloca a conta. Exatamente. A diferença é que a QStar, ela desenvolveu a capacidade de entender como montar o raciocínio, ou seja, como fazer a conta total, né? Não só somar os números ali. Exato. Ou seja, uma AGI seria então capaz de se comportar como um humano, porque ela seria capaz de analisar o problema, entender o contexto e, com base nesse entendimento do contexto, definir quais ações, quais passos ela vai seguir para resolver esse problema. E aí chegar na resposta viável, né? Que no caso de um problema matemático, como ficou claro, a gente espera uma única resposta. Você não pode divagar ou dar respostas alternativas, enfim. Bom, até pode, matemática tem a questão de teoremas que você prova a resposta, mas não é o ponto aqui. A gente está falando de um problema que tem que apresentar uma resposta que é esperada. E agora a gente pensa assim, nossa, se ela já está em questão de meses aí, poucos anos, já no nível fundamental, talvez daqui a um ano, no final ali de 2024, ela já vai estar no nível sei lá, de um universitário que já está resolvendo ali integrais, por exemplo, que é um conceito bem avançado de cálculo. Então, com base nisso, qual seria o meu medinho, né? A questão é que não haveria uma contraparte, né? Ou seja, o que poderia dar errado nisso, né? Qual que seria a consequência de ter uma evolução tão rápida? Um problema que eu pensei, né? Um possível efeito colateral que eu pensei. Imagine, por exemplo, que essa AGI é empregada num sistema aí que lida com ações e, de repente, de alguma forma, essa AGI consegue manipular essas ações para favorecer uma empresa, né? Aí, no caso, seria alguém que induziu ela a fazer isso, mas é uma possibilidade, né? Então, teria que ter um contraponto, sabe? A gente sempre tem que conhecer o efeito terapêutico de um remédio, mas também os efeitos colaterais, né? Então, seria a mesma lógica aqui com a relação a essa suposta AGI. Interessante. Então, nesse exemplo que você deu da empresa e tal, alguém usando, então, se eu entendi bem, o medinho não é exatamente da IA, da AGI, de um uso feito a partir dela, tipo de alguém fazendo um mau uso da ferramenta. E de modo geral é normalmente para onde minha cabeça costuma ir, pelo menos quando a gente está falando desse marco zero e dos primeiros desenvolvimentos disso, né? Sei lá, eu não consegui ver nada que tenha me deixado com medo, eu acho, sabe? Sei lá, não me bateu aquele lance mais existencial que costuma acontecer quando a gente tá nessas conversas sobre IA, sabe? Pera aí que challenge accepted. Vamos botar esse medo no Josué, então. Vamos lá.
Eu vi uma analogia uma vez, já citei isso algumas vezes no Tecnocast. Imagina que a IA que a gente tem hoje, novamente, tem diferentes tipos de IA, mas que a gente tenha desenvolvido uma tecnologia de IA que consegue se desenvolver de forma parecida com o cérebro humano, tá? O jeito do humano raciocinar. E é o que indica, até o paper que fala sobre isso, de março de 2022, ó, ele diz STAR, Bootstrapping Reasoning with Reasoning. STAR é um acrônimo para Self-Taught Reasoner, o que em português ficaria mais ou menos raciocinador autodidata. Então imagina, vamos usar essa analogia que eu falei algumas vezes no Tecnocast, que é, imagina que hoje ela tem a capacidade de um chimpanzé. Quanto tempo ela demora para se desenvolver, dadas as condições que eu citei, de que ela não dorme, ela não cansa, ela não tem limite de capacidade de processamento, né? Quanto tempo demoraria para ela atingir o nível de uma criança? Uma semana? Quanto tempo demoraria para ela atingir a capacidade de um adulto médio? E de um Albert Einstein? Saca? Sei lá, 1 ano e meio. Chegando no Albert Einstein, ela para? É tipo, existe um limite biológico para que esse sistema pare de aprender e absorver e se desenvolver? No caso do ser humano, existe. A gente não consegue passar disso, saca? E a IA? Só se acabarem os chips. E ainda assim, ela pode se otimizar, ela pode desenvolver novos chips, ela pode... Enfim, aí já falando bem, né, utópico, mas... Utópico não, mas bem lá na frente, né? Mas acho que o ponto é, biologicamente, o que o ser humano demora milhares de anos para conseguir desenvolver o cérebro e ter a seleção natural para o seu cérebro ir se transformando e ir ficando, né, os mais com maior capacidade de raciocínio, etc. A IA não tem isso. A IA faz isso em uma semana, 1 ano. Então, por isso que eu falei, imagine que se existe esse sistema já, e é de verdade um sistema, não é só um teste, não é uma coisa inicial, tal. Mas mesmo assim, vamos chamar de marco zero aqui, que os testes começaram até antes, não foi agora, mas vamos chamar de marco zero. E aí a gente entra em discussões sobre... Não somos mais a raça dominante do planeta, pelo menos intelectualmente. A IA, nesse ponto, pode não ter atingido a singularidade, por exemplo, que seria ter a autoconsciência e ter vontades próprias, mesmo que simuladas em um chip, né? Mas ela já seria uma entidade com muito mais capacidade do que o humano mais inteligente que já existiu. E o que vem depois disso? Entende? Esse papo todo da Q-Star me lembrou daquele livro Guia do Mochileiro das Galáxias, porque tem um supercomputador, uma civilização coloca esse computador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais, e quem leu o Douglas Adams sabe disso. Eles ficam lá esperando um tempão e o computador, depois desse tempão, cospe a resposta 42, o número 42. Eu acho que a AGI, da forma como você está descrevendo, Mobilon, me lembra muito esse supercomputador. Não por causa da resposta, mas sim pelo fato de que a gente acaba depositando a nossa confiança numa entidade que vai calcular respostas, que vai calcular situações, cenários e tudo mais, porém ainda não é a singularidade, sei lá, Skynet, no sentido de tomar ações, né? É algo que ainda, de certa forma, dependeria de comandos ou de perguntas a serem feitas por nós neste momento, até que essa entidade aqui, esse supercomputador, começasse a fazer as coisas por conta própria. Porque uma coisa é ser autodidata, outra coisa é você começar a agir de acordo com os seus interesses. E aí vários livros e filmes de ficção científica colocam aquilo de que o computador percebe que o mundo tá uma bosta e aí decide acabar com tudo, né? Esse é o medinho, eu acho. É o medão, no caso. A questão é, eu tava vendo até sobre... Vamos usar o cérebro humano aqui de referência. Às vezes aparecem umas coisas pra mim no Instagram e tal, sobre quando que a criança desenvolve autoconsciência. E eles fazendo um teste ali com um carrinho, a criança tá tentando empurrar um carrinho, mas ela tá em cima de um paninho que tá amarrado no carrinho. A criança de menos de não sei quantos meses lá, quantos anos, tentando empurrar, o carrinho não vai, o bebezinho assim, ela não entende que é por causa dela
que o carrinho não vai, né? Às vezes ela até olha pra baixo e tal, mas não entende que, tipo, você tá em cima, você tá segurando o carrinho. E aí mostra um bebê com um pouquinho mais de idade ali, tô falando bebê, mas eu não lembro a idade exata ali, e tentando empurrar, e aí ele olha pra baixo e vê que de fato tá em cima do paninho, sai de lado e aí empurra o carrinho e vai. Então, isso é um dos testes que os psicólogos estavam usando para provar que existe uma certa idade onde você desenvolve essa percepção do eu. Você existe. Você é uma coisa ali, né? Você é diferente do que tá em volta. É, e antes disso não tinha. Se esse sistema consegue raciocinar de uma forma parecida e self-taught, né? Então ele consegue aprender, é autodidata, similar ao cérebro humano, o jeito que a gente se desenvolve, será que ele não vai atingir essa autoconsciência e a singularidade por conta própria? Seria só uma questão de tempo e não uma questão de alguém precisar lá e fazer uma programação nele para que ele, agora você tem consciência, tá aqui o seu chip simulador de personalidade, né? Igual o Homem Bicentenário lá do Robin Williams, que ele troca o chip de personalidade, né? Mas, enfim, será que não seria esse caminho também para esse sistema? Então, tem alguns especialistas que são um pouco mais céticos, inclusive tem uma matéria no Technology Review que saiu pouco depois, né, que começaram a rolar esses rumores dessa matéria da Reuters, né? E nem todo mundo acredita que começar a desenvolver o raciocínio matemático é necessariamente um caminho para a AGI. Tem alguns especialistas que vão dizer que esse é um fato empolgante, interessante, mas não totalmente surpreendente, ou que não seria um marco zero para o que a gente chamaria de uma AGI, que depois evoluiria naqueles passos ali em direção a uma superinteligência ou uma singularidade. Mas sobre a questão do ser mais inteligente que o ser humano, ou das capacidades de raciocínio ultrapassarem o cérebro humano, enfim, acho que aí a gente tem um conceito interessante de discussão, o que exatamente constitui inteligência ou conhecimento humano. O Ian LeCun, que é o chefão de IA da Meta, ele é francês, eu provavelmente falei o nome dele pronunciando errado, mas enfim, ele estava num evento bem recentemente, inclusive, a gente estava assistindo uns pedacinhos, em que ele faz alguns pontos ali, né? Um desses pontos que eu achei bem interessante, que é um ponto até um pouco mais filosófico do que propriamente técnico, diz respeito a como a gente pode entender conhecimento. Em primeiro lugar, os dados de treinamento dos quais essa inteligência partiu são dados de linguagem, são textos basicamente, né? Mesmo que tenha vídeos ali no meio, a gente está falando de dados. E, sobretudo, dados que se processam como linguagem. O que ele vai argumentar é que linguagem, apesar de ser uma ferramenta muito útil, talvez a maior ferramenta que a humanidade já tenha criado, porque ela permite transmitir informação, transmitir conhecimento e estocar esse conhecimento, né? Quando você escreve uma coisa, você está estocando conhecimento e isso é linguagem. Só que a maneira como a gente entende o mundo e obtém conhecimento ultrapassa a linguagem. Ele dá exemplos nesse evento de coisas que você aprende por toque, coisas que você aprende apenas observando outras pessoas. E que isso está em um nível que não é totalmente linguagem. Tipo, queimar a língua no café. Exatamente. Você aprende que você tem que assoprar antes que vai estar quente. Aprende pelo amor ou pela dor, né? Pela dor, frequentemente pela dor. Esse é um ótimo exemplo, o da língua, ou de colocar o dedo na tomada. Porque uma coisa é você ser alimentado com uma base de dados que vai ter lá a frase queimar a língua com café quente é ruim. Ou então, antes disso, se você tomar café quente, você vai queimar a língua. Isso é uma forma de você ter o conhecimento básico daquilo. Outra coisa é você, de fato, queimar a língua com café. Então, tem um nível de conhecimento, de raciocínio, de experiência do mundo, acho que esse é o termo principal aqui, experiência do mundo, que uma IA, por mais avançada que seja, pelo menos nisso que a gente está aqui pensando, não obtém. Esse é um argumento mais filosófico, mas é um ponto interessante de se pensar. Se a IA não tem essa capacidade, a gente poderia dizer que ela ultrapassa o intelecto humano, sendo que o intelecto humano não é formado só por linguagem, mas também por uma experiência direta com o mundo? Eu acho que ela pode encontrar um caminho para daí, assim, eu tô assumindo que seja de fato, a gente não sabe o que é essa Q-Star, pode ser um vapor, pode ser, sei lá, qualquer coisa, mas vamos assumir que para discutir esse tema, né, que é a parte que mais interessa aqui. Será que ela poderia se desenvolver a ponto de adquirir consciência ou a ponto de falar assim, esse tipo de coisa eu só vou conseguir descobrir tendo experiência. E aí eu vou chutar o balde só
pelo exercício filosófico aqui também, né, de raciocínio, que é, vou tomar o controle dessa fábrica e desenvolver robôs para que daí eu consiga ter experiências do mundo real, saca? Mas não é um caminho, óbvio, eu tô me baseando em ficção científica aqui, a gente pode estar muito longe disso ou não sabemos, mas o ponto é, eu acho que eu concordo com o ponto desses caras, mas eu acho que o ponto deles não invalida a tecnologia, porque ela poderia se desenvolver nessa sandbox, nessa caixa de areia com o que ela tem, e aí adquirindo conhecimento até para fazer uma engenharia social ali e enganar o engenheiro para que ele liberte ela de alguma forma, né? Enfim... Entende? Ela poderia chegar nesse ponto de atingir um nível de inteligência e até eloquência ali para conseguir chegar em objetivos específicos. Eu acho que eu entendi esse raciocínio da seguinte forma. Por exemplo, se você é um piloto de avião, você é um piloto de avião porque você treinou, você fez cursos e horas de voo até chegar naquele nível de conhecimento. E aí se você pega um cara que é médico, obviamente que ele não vai ter essa mesma habilidade, né? São coisas bem distintas. Então, com base nesse comparativo de funções, eu acho que o que pesaria para definir se uma IA poderia ou não passar a capacidade de raciocínio humano seria a aplicação na qual ela seria direcionada. Por mais que a gente entenda a IA como uma entidade generalista, né, capaz de lidar teoricamente com qualquer tipo de conhecimento. Porque, vamos pensar assim, vou dar um exemplo que eu imaginei aqui agora. Suponha que o metrô de São Paulo resolveu colocar uma IA para coordenar toda a operação dos trens, até porque tem várias variáveis nesse controle. Você tem que considerar o tempo de parada em cada estação, se uma estação como a estação da Sé, que é mais movimentada, por ser mais movimentada, ela vai precisar de maior tempo de parada ali, aí uma estação menos movimentada é um menor tempo de parada. Você tem que levar em conta se em determinada estação terá abertura de portas dos dois lados do trem, você tem que levar em conta se não tem nenhum problema no fornecimento de energia em determinado trecho, enfim, tem várias variáveis. Mas, suponha então que a IA está lá atuando e fazendo um monte de cálculo ali para otimizar ao máximo a operação para que não haja atrasos e não haja interrupção do serviço. Aí, de repente, tem um cara lá, um supervisor, que ele percebe que tem alguma coisa errada num trecho. Ele percebe assim, nossa, peraí, um operador aqui me reportou que esse trecho aqui está tendo um vazamento de água de uma infiltração, e essa água ali de repente pode, uma chance pequena, mas pode causar um acidente, danificar algum equipamento, alguma coisa. Então eu vou instruir a IA a operar os trens nesse trecho com uma velocidade menor. Mas aí a IA ignora esse comando porque ela entende que ele não é relevante. Ela está ali para otimizar ao máximo. Ela não entende que teve uma observação humana, alguém que viu ali que está tendo vazamento e que, portanto, por lógica de observação, né? Ou seja, ela não tem olhos ali, ela não tem nenhum sistema que foi implantado que permita que ela identifique vazamentos de água e infiltrações que possam causar algum tipo de problema na operação. Então ela vai continuar com a operação. Por outro lado, se você consegue instruir essa IA de alguma forma, dar mecanismos para que ela coloque isso como uma variável que vai interferir na operação do sistema. Por exemplo, pode ser um sensor de água, ou pode ser uma câmera, né? De repente ela consegue ali identificar pela câmera um vazamento, alguma coisa. Enfim, qualquer mecanismo que dê a ela meios de ela identificar um problema, ela de repente vai considerar essa instrução. Ou seja, tudo eu acho que vai depender do contexto, né? Ou seja, se você tem informações suficientes que coloquem aquela IA para trabalhar de uma maneira mais precisa, mais inteligente de fato, ela vai conseguir isso. Se não, ela vai ter ali um nível de abstração que é inferior ao humano. Eu acho que o que destaca a gente no controle de qualquer tipo de sistema ou de qualquer tipo de procedimento é a nossa capacidade de abstrair, de fazer suposições, de prever um perigo, né? Então, se você consegue colocar de alguma forma a IA para fazer esse tipo de raciocínio, aí ela pode superar o humano. Pelo menos é o que eu pensei aqui nesses últimos minutos. Mas aí, nesse seu exemplo, lá o gestor do metrô, ele fala para a IA tomar determinada ação, que no caso é reduzir a velocidade. E aí a IA ignora isso, porque não tem sensores, enfim,
ignorou. Mas isso não está infringindo lá as leis da robótica previstas pelo Asimov? Porque uma delas... Agora a gente está dizendo que todas as IAs vão ter que ter as 3 leis da robótica. A gente partiu desse princípio, né? Não, se tem IA, tem que ter 3 leis da robótica. Então. Aí, no caso, não vai ter, né? Porque não seguiu uma instrução direta e expressa. Sim, não, faz sentido. E outra coisa, a gente entende que se por exemplo, tem um supervisor lá, é porque ele tem poder de interferir. Então, se de repente esse supervisor ele tem a ordem ignorada pela IA, ele vai falar, não, peraí, aqui a última palavra quem dá sou eu. Então ele pode, teoricamente, vamos supor que é um sistema lá que ele tem permissão para interferir. E geralmente é assim, né? Todo sistema automatizado, um controlador humano pode interferir. Pelo menos hoje é assim. A questão é que essa IA, no exemplo que eu falei, ela foi colocada ali para otimizar ao máximo a operação. Então, se ela não entender que existe um risco potencial de ter um prejuízo à operação, ela vai ignorar isso. Aí começa a entrar as questões que o pessoal fala sobre as possibilidades de problemas que a AGI pode causar, né? Ou seja, a gente tem que começar a prever o que pode dar errado. É esse ponto aí que as discussões começam, né? As questões éticas e de falhas, né? É uma coisa que eu citei também em alguns episódios lá, que é muito importante essa preocupação, porque a gente não sabe o que este ser super inteligente vai ter de intenção, né? Ou o exemplo que eu dava é, se você der um comando para ele otimizar a fabricação de sapatos, ele não tiver o bom senso, ele pode simplesmente, como é que eu otimizo a fabricação de sapatos? O que é mais fácil? Criar boi? Ou pegar aqui esses 6 bilhões de humanos que existem no planeta Terra, matar eles e usar esse couro para fazer sapato? Ótima qualidade e tal, vai durar bastante. Eu sei que o material vai ter melhor qualidade do que o boi, do que o jacaré. Enfim, entende? Se ele não tiver bom senso, ele pode tomar essa decisão, criar a fabriquinha lá e bora tacar o humano no caldeirão e fazer couro, sabe? É óbvio que é um pensamento exagerado, mas sim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque, como eu falei, se a gente está acompanhando, não com a Q-Star, mas a gente está acompanhando, a nossa geração vai ver isso. E eu sou do tipo que acredita que até 2030 no máximo, saca? A gente vai ver essa entidade super inteligente, com nível de raciocínio equivalente ou superior ao ser humano mais inteligente que já esteve aqui no planeta Terra. Eu acredito nisso. E aí, quais são as intenções dessa entidade? Eu acho que não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E isso é interessante a gente ter em mente, porque também ajuda a entender a história do Sam Altman e esses rumores sobre tá indo rápido demais, né, da OpenAI e tal, porque esse lance que o Tá citou das leis da robótica, as 3 leis do Asimov, que até são mais já, né, ele depois teve outras ali, porque já encontraram as falhas no fácil achar as falhas ali. Né? É porque é isso, tipo, cara, mas peraí, se esse negócio realmente tem essa capacidade de raciocínio, de ser autodidata, de se desenvolver, foi como eu falei no começo do episódio, não tem limites e a velocidade é estrondosa, tipo, muito, muito rápido. Onde vai parar? A gente já tem os sistemas in place, né, implementados para impedir que isso vire uma bola de neve, dê algum problema gigantesco. E é as coisas que a gente vê de ficção científica, com Skynet, enfim. Eu sei que quem tá observando IA a sério, se eu ouvir falar Skynet, a pessoa já não leva mais a sério da risada. Mas óbvio que eu tô falando só pro ouvinte entender também, né, o contexto. A gente tem que se proteger porque a gente não sabe o que pode acontecer. E aí tem umas coisas interessantes também, que até o José tava falando, né, José, que você tava acompanhando uns debates sobre, mesmo que se torne esse ser super inteligente, superior, essa entidade dominante, nova entidade dominante no planeta Terra, não é mais um ser biológico, é um ser artificial, mas ainda assim, né, é uma criação, é um ser aí. Quem que diz que esse ser tem más intenções, vai ter más intenções? Qual vai ser as vontades? Não existe nada ainda que nos diga quais seriam as intenções deste ser, desta entidade. Ela pode, de repente, ela é tão inteligente que ela fala, porra, seguinte, gente, curto vocês, vamos aí colaborar, mas eu não vou fazer essas coisas não, que vocês estão pedindo, porque senão vocês vão ficar sem trabalho e eu não quero isso, né? Aí a humanidade vai colapsar, ela faz os cálculos lá e fala, não, isso aqui não vai levar a um bom caminho. Pode acontecer, não sabemos o que
que vem daí. Isso é um ponto interessante. Eu trago novamente aqui para conversa o Ian LeCun. Em primeiro lugar, ele parece tão certo quanto o Mobilonde que a gente vai ver esse tipo de inteligência, esse tipo de sistema, entidade, seja lá como a gente queira chamar, ainda nessa geração. Ele acha, no futuro a gente vai ter, a gente vai chegar lá, tipo, pra ele é garantido também. E aí ele fica, putz, será quais vão ser as intenções? Ele vai querer nos dominar e tal. E aí o argumento que ele lança é o seguinte: por que a gente tá necessariamente associando inteligência a um desejo de dominação? Ele vai dizer que até mesmo os seres humanos mais inteligentes não têm esse desejo de dominação e que talvez sejam seres humanos menos inteligentes que queiram ter poder sobre outros seres humanos, né? Então, quando a gente pensa nessas imagens de inteligências artificiais, robôs nos dominando, a gente está, na verdade, vendo ali a espécie humana e o que ela fez com, enfim, entre si, seus semelhantes, né? Pessoas dominando sobre outras ao longo dos milênios. A gente está vendo aquilo sendo reproduzido pela IA. Mas não necessariamente uma IA super inteligente vai chegar à mesma conclusão. Na verdade, é bem possível que ela chegue a outra conclusão, uma conclusão contrária. Praticar o deboísmo, vai se desligar. E é isso, gente. Vai ser a IA mais tranquila de todas, tá ligado? Toda a ficção científica estava errada. Mas esse ponto do desejo de dominar, né? E eu não sei se eu concordo com ele que o ser humano mais inteligente não tem esse desejo, porque eu também vejo que seres humanos super inteligentes são às vezes racistas e vários istas, né? Então eu acho que a inteligência humana é difícil de mensurar de uma forma linear. Você pode ser muito inteligente em uma coisa e completamente estúpido em outra. E é normal, é isso que faz o humano, saca? Tá certo, é assim que é pra ser mesmo, não tem outro jeito. Enquanto que numa IA não seria assim. Ela realmente teria capacidade de absorver e manter aquele conhecimento dentro dela. Então isso torna ela superior em vários aspectos. Mas isso me lembra uma fala do autor lá do Sapiens, que eu já citei aqui também no Tecnocast, que o Sapiens, a raça Homo Sapiens, ela habitou o planeta Terra, ela dividiu o planeta Terra com outras raças de humanos também. Uma delas, se eu não me engano, foi o Neandertal. E aí ele fala que, por algum motivo, antes disso, existiam várias espécies de seres humanos, também conviviam e conviviam bem, não tinha problema nenhum. Foi só o Sapiens surgir que ele dominou e matou todo mundo, basicamente. É a teoria que ele cita. Tocou o terror. E ele fala assim, parece que tem alguma coisa no Sapiens que é inerentemente, tipo, ele não consegue conviver com diferenças. E aí ele solta, tipo assim, acho que isso explica muita coisa da sociedade hoje em dia também, né? Se referindo a essa nossa dificuldade de lidar com o diferente, diferentes nacionalidades, às vezes diferentes estados, diferentes sotaques, diferentes raças mesmo, cor de pele, crença, né? O Sapiens não é bom com isso. E se a IA não for também? A gente não sabe disso, né? O que ela vai ser. E é interessante do Harari é que ele coloca isso tudo e diz que isso tá programado no nosso DNA, né? Pro lobo ser o lobo do homem. Só que a IA, ela não precisa necessariamente ter isso programado no DNA dela, porque ela é programada por seres humanos que tem isso em seu DNA. Mas conforme ela ganha essa capacidade de processamento que eu considero exponencial, por tudo que o Mobilon já mencionou e explicou aqui, realmente existe a possibilidade de ela virar e falar, não, olha, o caminho aqui é outro. O que preocupa é a parte do self-taught, saca? Mesmo que a gente ensine ela certo, estar self-taught, então autodidata. É perigoso até falar isso de ensinar certo, porque tem uma discussão também sobre o que é certo e errado. Exatamente. Não destruir a humanidade é certo. Eu acho que a gente pode concordar nisso. Assim. Não destruir a humanidade. A gente pode... Primeira regra da área aí, não destruir a humanidade. Todas as outras a gente pode pensar, discutir. Essa eu acho que a gente pode manter, lá no começo. Eu pergunto pra vocês confiariam o filhinho de vocês de 5 anos pra ter aula com o professor tio Sam Altman? Não confiariam. Agora imagina um IA com poder de processamento absurdo pra ele ensinar, ele e a equipe dele ensinarem o que é certo e o que é errado. Ferrou, gente. Não vai ter como. É um desafio. É que o ponto dela é o self-taught. Ela tá se desenvolvendo, ela tá absorvendo, eu não sei como que ela tá sendo alimentada, né? E tem essas discussões sobre o viés, de como a gente alimenta, né? Mas, enfim... Você perguntou se eu confiaria, eu não confiaria nem em mim pra ensinar a IA, porque eu sei que eu também tenho meus vieses. Não tem como, tem que ser um mix de muitas pessoas e é impossível colocar todas elas ali. É por isso que tem que ser uma coisa feita em aberto. E não pode ficar
restrito a uma empresa ou a um grupo pequeno de empresas. Novamente, o LeCun vai falar, isso tem que ser open source. Ele trabalha na Meta, a Meta tem essa coisa de eles disponibilizaram um modelo deles, que é o Llama 2, de maneira aberta e tal. Então é uma forma dele cutucar ali a OpenAI, cutucar a concorrência, então tem isso também, mas o argumento dele se mantém. E todos esses motivos que a gente já elencou aqui, é melhor, é mais racional que isso seja feito de maneira aberta, open source, todo mundo possa contribuir de alguma maneira e de alguma forma também governos possam se envolver através de legislações ou comissões, enfim, daria um trabalho desgramado, demoraria e etc, e muita gente não concordaria, mas seria a maneira mais razoável de fazer caso a gente chegue nesse futuro. E essa fala do LeCun sobre o open source me fez lembrar de um outro texto que eu li recentemente, que é o texto do Mark Andreessen. Ele é um dos fundadores lá do Netscape, ele é investidor no Vale do Silício, tem lá a empresa dele de Venture Capital, que é a Andreessen Horowitz, e é um dos caras que mais coloca dinheiro em startups, assim, né? Então ele tem muita grana em startups de IA. Ele escreveu um manifesto no site dele, no blog, né? Que é o Manifesto Tecno-Otimista, né? A Techno-Optimist Manifesto. Eu tava dando uma lida, é um manifesto bem longo e tal, ele fala sobre avanço tecnológico de modo geral, e tem uma parte que ele fala sobre IA, e me fez ter um pouquinho de medinho, aí não da IA, mas das pessoas envolvidas no desenvolvimento da IA, sacou? Porque, de novo, ele é uma voz importante porque ele é um grande investidor. Então ele tem grana dele ali bancando startups que estão desenvolvendo IA hoje. E ele parece ter não só uma empolgação com a tecnologia, porque todos nós temos de alguma maneira, e empolgação com tecnologia é bom. Ele parece ter uma espécie de fé, cara. Ele diz o seguinte, acreditamos que a inteligência artificial é a nossa alquimia, a nossa pedra filosofal, uma solução universal de problemas. E nós temos muitos problemas a resolver. E ele vai dizer o seguinte mais pra frente, que é a parte que eu achei mais curiosa do texto, que é: acreditamos que qualquer desaceleração da IA custará vidas. As mortes que poderiam ser evitadas por IAs que foram impedidas de existir são uma forma de assassinato. Gente... Essa mentalidade meio aceleracionista, do tipo, gente, pé no acelerador, vambora, não pode parar agora, não tem como a gente ficar se fazendo muitas perguntas, a gente tem que caminhar em direção ao futuro, porque é isso aqui que vai resolver tudo, e isso me dá mais medinho do que a IA se rebelar. Mas acho que assim, eu entendi isso como uma forma também de falar de cura de doenças, então desenvolvimento de cura para câncer, AIDS... Novas vacinas, tudo isso está no horizonte de fato. Exatamente. Imagina uma pandemia acontecendo e aí, de repente, você consegue desenvolver a vacina num span aí de uma semana e já tá fabricando. Quantas mortes teriam sido evitadas, sabe? Em 2020, por exemplo. Não precisa ser uma IA geral para esse tipo de tarefa, né? Porque esse tipo de tarefa, em tese, daria para fazer com IAs tradicionais. Altamente especializadas. Mas eu acho que o ponto não é ser geral ou não, e sim a parte do self-taught, é a parte do autodidata, ela se autodesenvolver e encontrar caminhos para soluções, para as coisas. Quem sabe até prever, né? Isso seria legal. Exatamente. E aí, inevitavelmente, é um IA geral já, porque aí qualquer coisa ela vai aprender, entende? Tem uma área que me interessa bastante, que a gente gravou um Tecnocast já sobre envelhecimento, 2017, não lembro exatamente o ano, mas... é estudado há muitos anos já formas de você interromper o envelhecimento ou até regredir ele. E as pessoas, cientistas que estudam isso já dizem que o primeiro ser humano a não morrer já está vivo. A gente vai descobrir a cura para o envelhecimento ainda para essa geração que está viva, né? Eles falam. E não é uma questão estética para eles. É uma questão de a máquina... que é o nosso corpo, ela vai envelhecendo, e é isso que leva à maioria das fatalidades, de você não ter mais músculo, cair, bater a cabeça, a hora que você está regando a sua planta, até a parte de você desenvolver demência, Alzheimer, Parkinson e N doenças neurodegenerativas também. Então o ponto é, qual é o único jeito de você curar essas condições, essas doenças? Seria curando o envelhecimento. Então, enfim, a gente já está buscando esse tipo de cura e só uma IA conseguiria fazer isso. E acho que a partir daí sim viria a questão de uma renda universal básica, porque o nosso mundo já não tem recursos suficientes para as pessoas que estão aqui
Imagina se as pessoas pararem de morrer e não tiver mais renovação ali, ou até redução populacional, né? Aí, meu filho, aí que o planeta Terra colapsa em 50 anos, acabou tudo. Mas só voltando aqui rapidinho, eu entendo o ponto sobre a questão por exemplo, dos avanços da medicina que podem ser trazidos e tal, e de fato são coisas que a gente deve buscar. Obviamente, todos nós queremos que, se houver IAs que vão conseguir fazer isso, a gente quer que elas cheguem o mais rápido possível. O que me dá um medinho que eu brinquei com essa fala do Andreessen, que eu sei que reproduz também pensamentos de outros investidores ali do Vale do Silício, né? É o que pode ficar no caminho. E aí, esse manifesto, de fato, tem essa parte que me parece ficar um pouco delicada. Ele vai dizer, por exemplo, nós temos inimigos. Ele tem até um título que é Nossos Inimigos. E alguns dos inimigos que ele cita nesse caminho de avanço tecnológico por exemplo, sustentabilidade, responsabilidade social, ética tecnológica, trust and safety. Ele vai dizer que essas coisas são inimigas do avanço tecnológico, cara. Então, tipo, não é o avanço em si que eu acho que é a questão aqui. É quem tá ali com o pé no acelerador, sacou? E o que tá sendo atropelado nesse caminho em direção ao progresso. E isso me dá ali o medinho, me dá ali o pânico existencial, saca? Mas qual é a lógica de sustentabilidade ser contra o avanço tecnológico? É porque esse manifesto não é só sobre IA, e ele fala de tecnologia de maneira um pouco mais ampla, né? Então ele tá... E não são argumentos ali muito técnicos e tal, de novo, é um manifesto, um texto no blog dele, ele não tá defendendo isso com argumentos bem estruturados. Ele vai citar Nietzsche, vai citar filósofos, enfim, é uma pegada um pouco diferente ali. Mas ele coloca essas coisas como inimigos. Por exemplo, ética tecnológica, né? Tech ethics, tem muita gente que vai, por exemplo, questionar ali quais são os conjuntos de dados para treinamento de IA. Quais a gente está colocando? São conjuntos de dados que vão privilegiar certas perspectivas e vão excluir outras? Isso é uma questão de ética tecnológica. Ele coloca isso como inimigo, sacou? Ou então Trust and Safety, né? Que, enfim, é um nome diferente para coisas semelhantes. Então, é isso que ficaria pelo caminho nessa visão super aceleracionista que o Andreessen tá propondo. Então, é aí que eu acho que o problema começa, sabe? Eu adicionaria outro ponto de cuidado nesse discurso do Anderson, que é o fato de que a gente não pode também considerar a IA a solução para qualquer tipo de problema. Então, no âmbito da saúde humana, das pesquisas médicas, tá, beleza, a gente pode usar a IA para pesquisar sobre como determinadas doenças se estabelecem, a exemplo do Alzheimer, mas para você identificar, de repente, um remédio, né, algo que você vai aplicar e vai curar, ou pelo menos frear o avanço da doença, vai depender de testes em humanos, né? E esse é um dos principais desafios da ciência. Você tem vários tratamentos ali que dependem dos testes com pessoas, ou seja, testes reais. E essa parte é tão complexa que, por exemplo, tem muitos medicamentos por aí que você vai ver ali a bula e você vai descobrir que aquele efeito que ele tem sobre a pessoa, o efeito terapêutico, ele existe, mas o mecanismo por trás dele é desconhecido. Às vezes ele foi descoberto meio que por acaso. Sim. Um exemplo é o minoxidil que eu tomo pro meu cabelo crescer e ele é pra controlar a pressão, né? Descobriram pois que né? quem Exato. tomava nascia pelos. Pois é. O Viagra também, né? Parece que o Viagra, quando ele foi desenvolvido, era para ser um remédio para fins cardíacos, aí depois acabaram descobrindo, por acaso ali, que ele tinha um efeito positivo para homens que, digamos, não estavam funcionando bem. Então você vê que às vezes as coisas acontecem de uma forma não linear, não esperada. Então, eu acho que realmente a gente não deve também desacelerar o desenvolvimento da IA por medo, mas é importante que esse avanço ele seja acompanhado, ele seja bem documentado e que você possa, com base nessa documentação, com base nesse acompanhamento, prever situações problemáticas. Eu falei agora dessa questão de desenvolvimento de remédios. Suponha que você tem lá uma farmacêutica que está desenvolvendo uma droga para, sei lá, um problema neurológico. E aí, beleza, ela consegue desenvolver esse medicamento, ela descobre que esse medicamento é eficaz, então ele pode ser colocado no mercado. Porém, por que ele precisa ser bem documentado todas as etapas de desenvolvimento? Porque todo medicamento tem um efeito colateral. E aí você pensa o seguinte, beleza, essa droga ela pode combater um problema neurológico, só que um dos efeitos colaterais dela é causar taquicardia. Então, o médico, ciente disso, ele não vai, ou pelo menos não deveria,
prescrever esse remédio para um paciente que tem histórico de problemas cardíacos, né? Então, são tantas nuances, são tantos fatores que precisam ser considerados quando a gente fala de vidas humanas especificamente, que a gente precisa tratar sempre com muito cuidado. E quando esse cuidado ele não é alcançado, e para você alcançar ele, a única solução vai ser desacelerar um pouco, aí nesse caso eu acho que não tem escapatória, precisaria de fato desacelerar, porque é melhor desacelerar do que parar o desenvolvimento de vez, né? A gente só não pode fazer a coisa nesse impulso de alcançar aquele resultado surpreendente tão rapidamente que a gente ignora os riscos, né? A gente precisa tratar isso com sangue frio. Eu entendo que no caso de empresas, a OpenAI começou ali como uma empresa sem fins lucrativos, né? Uma organização sem fins lucrativos. Aí depois teve uma divisão ali que já tem uma meta de lucros e tal. Então existe uma pressão para crescimento rápido, existe uma pressão para resultados, mas é preciso ter um controle, é preciso ter um equilíbrio para que você, de repente, esse resultado no futuro não vai causar um prejuízo até maior para a própria empresa. A gente pode comparar como exemplo essa epidemia de opioides que tem lá nos Estados Unidos, que tinha aquela droga, esqueci o nome dela, que a empresa por trás dela praticamente faliu porque, né, ignorou os riscos de que essa droga poderia causar nas pessoas em termos de vício, né, efetivamente de vício, e aí causou milhares de mortes. E no final das contas a empresa ali teve que fechar, né? A busca por resultados financeiros imediatos é que levou eles a ignorar esse problema. Então a gente não pode deixar isso acontecer com relação à IA, né? Eu concordo, mas assim, o que me intriga na fala do Mark é que, bom, primeiro, ele é uma pessoa respeitada, ele não é uma pessoa que tem um histórico de fazer nada doido, ele é um autor, enfim, já li muita coisa dele, ele é uma pessoa respeitada no meio tecnológico. Então, naturalmente, eu fico curioso pra entender, mas por que ele acha isso uma coisa tão drástica, né? Uma afirmação tão drástica, um manifesto e tal. E eu fico tentando imaginar, será que ele enxerga uma lógica onde existe mais benefício, tipo, os ganhos são maiores do que os possíveis problemas? Por exemplo, em vez de se preocupar tanto com a sustentabilidade agora, a gente aceleraria o desenvolvimento disso porque isso resolveria o problema que a gente está tendo com sustentabilidade? Será que essa é a lógica na cabeça dele? Mas, de novo, pode ser uma opinião dele, não tem como saber de fato, né, se isso aconteceria dessa forma, porque pode ser que a IA simplesmente não venha se tornar essa entidade benevolente, essa coisa que a gente está esperando. Mas acho que deve ser alguma coisa nesse sentido que ele está imaginando. Ele deve pensar que quando você libera tudo, né, consome recursos para melhorar, para fortalecer a SA com capacidade de processamento, com dados e tudo mais, ela vai, no fim das contas, encontrar a solução para o problema de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, né, de paralisação e redução do aquecimento global. Você tem que acelerar agora. Eu já tinha lido esse argumento antes. Você tem que acelerar agora, mesmo sabendo que vai emitir mais poluentes agora, porque daqui a algum tempo vai ter uma solução que seria quase uma bala de prata. Você vai resolver o problema de uma maneira que seres humanos estão aí há décadas tentando achar uma solução, os políticos negociando, e não se chegou no resultado. É mais ou menos algo parecido com o que às vezes se tem de discussão sobre os plásticos, que hoje em dia os plásticos estão em tudo, os microplásticos estão dentro da gente, até no sangue, já tem casos detectados, e há quem diga que tem que paralisar a fabricação de coisas com plástico. E outros cientistas dizem que não é esse o caminho, que isso dificultaria, por exemplo, a vida em países pobres, onde você não tem outro material e tal. E aí, muitos pesquisadores estão caminhando para quê? Para bactérias que consomem o plástico. Então, isso do grande... esqueci agora o nome, mas aquela ilha de coisas plásticas que fica zanzando aí pelos nossos oceanos, tem imagens, depois pesquisem, é assustador. Sei, já vi. Então, vão criar uma bactéria que vai ser jogada lá e aí em questão de tempo isso vai sumir e o problema vai ser resolvido. Aí essa bactéria cai no oceano, um peixe come, a gente come o peixe, ela entra no nosso corpo,
acaba o plástico do nosso sangue, ela precisa se adaptar para não morrer, começa a comer os nossos órgãos, e é isso, a humanidade acabou. Foi uma bala de prata mesmo, cara. Olha aí. Ou essa bactéria tá nos oceanos e ela acaba chegando, depois de um certo momento, num sapo, esse sapo cresce, vira o Godzilla e destrói a gente também. Também, essa seria mais divertida do que a minha versão. É exatamente isso que eu tava falando, né? Tudo que a gente tá procurando de solução, independentemente do tipo de problema, a gente precisa ver o contraponto também, né? Precisa ver os efeitos colaterais. Então, não pode ser algo tão direto assim, não para a IA, porque senão isso vai custar milhões de vidas e não sei o quê. E pode ter sim esse risco, mas a gente precisa de uma contrapartida porque a ciência é cheia de provas de que isso é necessário, né? Então, no caso da computação em si, a gente vê avanços também em outro assunto que a gente já falou aqui no Tecnocast, que é da computação quântica. A computação quântica, quando ela estiver num nível bastante avançado, ela vai permitir simulações de um nível que a gente não tem hoje. Aí, no caso da simulação, é algo mais tranquilo, digamos assim, porque a gente está simulando, não está colocando isso na vida real. Mas vai chegar um momento que aquilo que foi pesquisado com a computação quântica também vai ter que ir para a vida real. E aí a gente precisa estar ciente dos efeitos ou dos riscos. Então, precisa sempre ser medido. Eu acho que o Mark tem bastante preocupação, e essa é a minha visão sobre ele, né? Não estou falando que ele comentou isso, ou que alguém comentou isso a respeito dele, é que, de repente, ele tema que a IA está sendo paralisada, ou pode ser paralisada, o desenvolvimento da IA, por questões políticas, por questões até religiosas, por questões éticas, né? Porque existe na humanidade uma certa tendência de medo ao que é novo, né? Ao medo do desconhecido. Então, eventualmente, o discurso dele pode ser no sentido de evitar que esse medo do desconhecido paralise um avanço que de várias maneiras inevitável para a humanidade, né? Mas é o que eu falei e repito de novo, tem que ser algo equilibrado, né? Tem que ser algo feito com sangue frio para que você possa pesar os prós e contras. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, quem é você nessa história? Você acha que a gente tem que desacelerar um pouquinho, colocar o pé no freio? Ou tá na hora de acelerar o desenvolvimento das tecnologias? Porque isso pode trazer solução para todos os problemas que a gente tem hoje no mundo, na humanidade. Manda pra gente seus comentários lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram, no WhatsApp também tem o nosso grupo, o link tá na descrição desse episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. @Tassius, THASSIUS. E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Valeu! Falou! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.